Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021 e nós temos aula de matemática e de geografia. Peguem lá o livro de matemática e geografia que a aula vai começar. Quem está aqui hoje, presente assistindo o vídeo? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Vamos para a nossa aula? Em matemática, hoje nós vamos falar sobre adição e subtração, algumas estratégias para calcular. Abra um livro aí na página 42 e acompanhe a prova. Acompanhe a conversa entre os amigos, depois responda a questão. Vamos resolver adições e subtrações com números pequenos? Falou Ana. Mas nós já sabemos calcular e resolver problemas com números grandes, falou Mário. É verdade, mas saber calcular de cabeça alguns resultados pode nos ajudar a fazer outros cálculos, disse Rui. E sem usar o lápis e o papel, falou Carol. Qual é a sua opinião sobre o que Rui falou? Qual a opinião de vocês sobre a fala desse menino aqui? Que ele disse aí, mas saber calcular de cabeça alguns resultados pode nos ajudar a fazer outros cálculos. É bom a gente saber resolver algumas continhas de cabeça? É importante? E aí, qual a opinião de vocês? Segunda questão. Expliquem oralmente as 3 maneiras de calcular o total de 7 mais 4. Você vai explicar aí para a Pro maneiras de calcular 7 mais 4. Veja só. Primeiro, o menino falou, vou partir do número 7 e continuar contando para frente. Ele já tinha 7, aí ele contou 8, 9, 10, 11. Ele contou 4 números para frente, então ele descobriu que 7 mais 4 é 11. Outra estratégia que ele usou foi essa aqui. 7 mais 4. Ele decompôs o 4. Ele fez 7 mais 3 mais 1. Esse 3 mais 1 é o 4 decomposto. Aí o que ele fez? Ele somou o 7 mais 3, que formou um grupo de 10. E em seguida ele somou mais um 1, que deu 11 também. Ou ele fez uma reta numérica e numerou de 5 a 13, aí botou aqui do 7. 7 mais quanto? 7 mais 4. Então, ele veio pulando. 8, 9, 10, 11. Ele foi botando mais um, mais um, mais um, mais um, e chegou em 11 também. Estão vendo? Então, ele teve 3 maneiras de calcular. Seguir contando os números para frente, a quantidade de números, decompor o número, essa é um pouquinho mais complicada, ou fazer a reta numérica e colocar a quantidade de números, somando 1 mais 1 mais 1 sempre. Vamos agora pôr em prática. Aqui na terceira questão, você vai completar as adições. Você vai fazer essas continhas agora de cabeça, tá bom? Quanto que dá 5 mais 6? Você vai anotar aqui. Quanto que dá 3 mais 9? Você coloca aqui. Qual é o número que somado com 9 vai dar 14? Que número que eu vou somar com 9 e vai dar 14? Você pode pegar aqui o 14 e subtrair por 9. 14 menos 9. O que sobrar é o número que você vai pôr aqui. Letra D. Qual é o número que somado com 3 vai dar 10? Mesma coisa, você pega o 10 aqui, diminui o 3, o que sobrar, você põe aqui. Qual é o número que somado com 3 mais 8 vai dar 12? Você pode vir aqui e subtrair 12 menos 8 menos 3. O que sobrar é a resposta daqui. Qual é o número que somado a 9 e a 0 dá 15? Você pode fazer a mesma coisa. Pega o 15 menos 9, o que sobrar é a resposta aqui, tá bom? Quarta questão.
explique as 3 maneiras de calcular o resultado de 18 menos 3. Vamos ver o que Mário falou. Ele disse o seguinte: vou partir do número 18 e continuar contando para trás. Diferente aqui dessa questão 2, onde Rui contou para frente, porque ele estava somando, nessa questão aqui, Mário vai contar para trás, porque ele está diminuindo. Então, ele tem 18 e precisa tirar 3. Então, o que ele fez? Ele fez 18, 17, 16, 15. 18 menos 3, 15. Ou ele fez a seguinte estratégia aqui, essa outra. Ele pegou o número 3 e separou em 3 unidades. 1, 1 e 1. Aí ele colocou 18 menos 1, 17. 17 menos 1, 16. 16 menos 1, 15. E na reta numérica também, só que agora voltando. Nessa da reta aqui ia para frente, nessa aqui vai para trás. Ele tem 18 e ele quer tirar 3, então a gente foi voltando, ó. 1, 2, 3. 18 menos 3, 15. Quinta questão. Calcule as subtrações. De cabeça também, viu? Não vale usar a calculadora. Quanto que dá 9 menos 3? E 5 menos 5? 6 menos 4? 10 menos 2? 10 menos 5 e 10 menos 10. Respondam aí. Terceira questão. Escreva 3 subtrações com resultado 7. Você vai escrever 3 subtrações que o resultado dá 7. Exemplo, você pode colocar 17 menos 10. Vai dar 7. Aí, que outra continha você pode fazer? Eu quero que você crie 3 continhas aqui que o resultado seja 7, tá bom? Posso fazer 10 menos 3. Quanto que dá 10 menos 3? 7. Compreenderam? Eu quero continhas que o resultado seja 7. E na 7ª questão, você vai observar a operação indicada em cada seta e complete os espaços com os números que estão faltando. Veja só, aqui na letra A nós temos 2 mais 3, que deu 5. 5 menos 1 vai dar quanto? Você vai colocar aqui. Aí o resultado que der aqui, você vai somar mais 2. Aí o resultado que der aqui, você vai diminuir menos 5 e colocar o resultado no último quadrinho. Letra B. 0 mais 3 dá quanto? Você vai colocar aqui. Aí esse número aqui, menos 2. Aí o resultado que der, você põe aqui. Aí você vai somar mais 1. Aí o resultado que der, você põe aqui. E você vai subtrair menos 1 e finalizar colocando o resultado aqui. Tá bom? É uma sequência que você vai seguindo aí. Tá bom? Prestem atenção nos sinais de pontuação. Aí tem mais e tem menos. Tá certo? Essa atividade de matemática é na página 42 e 43. Agora nós vamos falar sobre os grupos e suas contribuições lá em Geografia. Você vai abrir o livro aí na página 32, tá bom? Os grupos e suas contribuições. Como você já estudou, os grupos são diferentes e podem se formar por vários motivos. Um dos motivos que levam as pessoas a se unirem é a origem comum de seus imigrantes. Alguns grupos, quando se mudam de seu lugar de origem para outros, acabam influenciando os lugares onde se instalam, pois levam consigo seus costumes e seus modos de vida. Conheça alguns grupos que passaram a viver longe do seu lugar de origem. Imigrantes são aquelas pessoas que saíram dos seus países para morar em outros. O Brasil, no período da colonização, ele foi um dos países que mais recebeu imigrantes vindo de todos os lugares do mundo. E se vocês procurarem se informar, os nossos estados aqui, cada um carrega um traço de uma imigração. Exemplo, a nossa cultura aqui, a cultura baiana, ela é muito vinculada às culturas da África, por causa justamente dos escravos. Compreenderam? Existem lugares aqui, existem outros estados que têm culturas mais
portuguesas, tem culturas espanholas, tem culturas holandesas, porque elas foram habitadas por mais pessoas dessas regiões. Continuando a leitura. Sobretudo, entre os anos de 1940 e 1980, muitas pessoas de estados da região nordeste do Brasil se mudaram para o município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Elas buscavam trabalho e melhores condições de vida. Nas folgas, essas pessoas costumavam se reunir para festejar, com músicas e comidas típicas dos seus estados de origem. Esses costumes fez surgir a Feira de São Cristóvão, que hoje acontece no Centro Luiz Gonzaga das Tradições Nordestinas. Veja aí nessa fotografia aqui, ó. Temos aí a imagem do Centro Luiz Gonzaga das Tradições Nordestinas, na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Esse centro é justamente onde as pessoas se reúnem para estarem falando sobre a sua cultura, para estarem pondo em prática a sua cultura, música e comidas típicas. Nessa feira são comercializados produtos típicos nordestinos, como alimentos, redes para descansar e dormir, objetos de decoração, e acontecem apresentações de música, de dança, com ritmos como o forró e o chachado. Outros grupos é o dos alemães, que se mudaram para o Brasil entre os anos de 1850 e 1920, sobretudo para o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como a Pro falou para vocês, muitos dos nossos estados foram povoados por pessoas vindas de outro país, então a cultura permaneceu forte lá. Um exemplo é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a cultura dominante lá são a cultura dos alemães. Eles saíam da Alemanha, país do continente europeu, em busca de uma vida melhor. E eles trouxeram várias contribuições para o trabalho e a cultura dos estados onde eles se instalaram. Observe a foto. Essa imagem aí é uma imagem do Oktoberfest no município de Blumenau, no estado de Santa Catarina, em 2015. Ou seja, são pessoas aqui, por exemplo, que já nasceram aqui no Brasil, já são pessoas que são consideradas brasileiras, nascidas no Brasil, descendentes de alemães que buscam manter a cultura alemã nas tradições deles. Em Blumenau, município de Santa Catarina, acontece todo ano o Oktoberfest. É uma festa que comemora a cultura alemã, com apresentações de música, dança e venda de comidas e bebidas típicas. Além disso, a influência alemã aparece nas construções em Chaimel, como é possível observar na fotografia na página anterior. Esses tipos de casa aqui, tá vendo? Que parece um castelinho, tem umas pontinhas aqui. São modelos de casas tradicionais da Alemanha que nós encontramos em Santa Catarina, aqui no Brasil. E a terceira imagem é o Olodum. O Olodum surgiu como um bloco de carnaval na cidade de Salvador, no estado da Bahia, em 1979. Como características marcantes do grupo, podemos citar o uso de instrumentos de percussão, que são os tambores, o ritmo e a dança próprio dos descendentes de africanos, que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. O Olodum se apresenta regularmente no bairro do Pelourinho, cultivando seus valores por meio da sua expressão artística, e atrai pessoas vindas de diversos lugares do Brasil e do mundo. Essa imagem é a apresentação do grupo Olodum no Pelourinho, no bairro Central, no município de Salvador, no estado da Bahia, em 2017. Ou seja, aqui no nosso estado, lá em Salvador. E o Olodum é uma característica de um grupo que busca manter as tradições africanas, só que aqui no nosso país. Agora você vai responder essas 3 questões. Quais grupos são representados nessas fotografias? Nós temos aí 3 grupos. A Pro falou desse e desse aqui. Não foi verdade?
o que eles têm em comum. Primeiro você vai colocar aqui quais são os grupos. Nós temos aqui os grupos aqui das tradições nordestinas. Temos o grupo dessa festa aqui em Santa Catarina, são os alemães. E temos o grupo de Olodum. O que eles têm em comum? Bom, o que eles têm em comum? Eles buscam manter as tradições dos seus ancestrais. Eles buscam manter as tradições das pessoas que passaram esses costumes para eles, dos seus descendentes que vieram de outros países e trouxeram essa cultura, e essas pessoas agora tentam manter essa cultura, tá bom? Você vai pôr essa resposta só que com suas palavras. Segunda questão. De acordo com as fotografias, quais foram as contribuições desses grupos para os lugares que eles passaram a viver? Quais foram as contribuições desses três grupos para os lugares que eles passaram a viver? Por exemplo, aqui os alemães eles trouxeram os costumes em relação à culinária, à música, acho que todos eles, você pode colocar assim, eles trouxeram contribuições em relação à música, à dança, à comida, a bebidas típicas que eram originadas dos países que eles vieram, ok? Terceira questão. No lugar em que você vive, também é possível identificar contribuições de grupos de pessoas que vieram de outros estados ou países? Aqui na nossa cidade não é tão marcante essa questão de pessoas que vieram de outros países, mas nós temos pessoas que vieram de outros estados que vieram para cá. Você, na casa de vocês, tem algum costume que seja assim um costume de pessoas vindas de outro estado? Por exemplo, a mãe da Pro é paraibana e algumas maneiras de cozinhar, de conversar, são trazidas de lá. Exemplo, a família da minha mãe, por ser paraibana, eles chamam o cuscuz, o que nós chamamos de cuscuz, eles chamam de pão. Para eles o nome do cuscuz é pão. E por muito tempo eu me acostumei a chamar o cuscuz de pão, por causa das tradições da minha mãe. Em relação à culinária também, a minha avó costumava cozinhar o arroz com leite. Eu achava muito estranho, principalmente quando eu fui conhecer eles. Eu achei muito estranho cozinhar um arroz com leite, mas é uma cultura deles, uma cultura vinda de outro estado e que pode ter vindo de outro país também. Então, na família de vocês, tem alguém que é descendente de pessoas de outro estado ou até de outro país? E vocês conhecem algum costume, seja uma palavra, uma maneira de falar, seja uma maneira de fazer uma comida, que essa pessoa trouxe do estado que ela veio? E aí? Respondam aí essa atividade de geografia na página 32 para fazer a leitura e responder a página 33, tá bom? Atividade matemática no livro, atividade de geografia no livro. Responder, tirar aquela foto que a Pro consegue ler e enviar lá no privado, tá bom, meus amores? A Pro está aguardando as atividades de vocês até às 19h30, certo? Beijos, grandes abraços para vocês. Fiquem com Deus, meus amores, até quinta-feira. Amanhã é a aula da Pro Sara. Tchau, tchau.